Oi, pessoal! Esse é mais um jogo de consciência fonológica que eu vou mostrar para vocês. É o Termina com, Começa com, um jogo com 21 cartelas, a maioria, como vocês podem ver, com 3 campos, né? 3 quadradinhos e algumas com 4 quadradinhos, mas o princípio do jogo é o mesmo e eu já vou explicar para vocês. Eu já expliquei em alguns vídeos de outros jogos de consciência fonológica porque é importante trabalhar a consciência fonológica, o que é a consciência fonológica, que a gente tem que trabalhar com as crianças. Mas nesse especialmente eu quero mostrar para vocês que no meu catálogo há vários jogos que trabalham consciência fonológica, só que eles são diferentes entre si e eu quero mostrar um pouquinho dessa diferença para vocês, tá? Então vamos lá, por um que eu ainda não apresentei, mas vou apresentar, já estou dando de brinde para os professores o arquivo, né, para eles poderem confeccionar esse jogo, que é o dominó das sílabas iniciais. O dominó das sílabas iniciais, ele trabalha apenas com a associação entre sons iniciais de palavras que são iguais, tá? Então ele trabalha somente o som inicial, não trabalha escrita, trabalha só realmente a consciência fonológica do som inicial, a percepção do som inicial, percepção e comparação, né? Porque aqui uma peça de dominó, por exemplo, onde a criança tem nessa ponto abacate, para grudar aqui, para continuar o dominó, ela tem que procurar uma peça onde tenha uma figura que também comece com A, como o abacate, tá? Então esse é o dominó das sílabas iniciais. No próximo vídeo eu vou explicar para vocês, mas ele é muito simples, como vocês viram, e também é bem baratinho, tá? Nesse aqui, R$ 12. Vem com as instruções, né? Como eu digo sempre, o principal dos meus jogos geralmente são as instruções, porque é ali que tem dicas para você trabalhar, do porquê trabalhar, do como trabalhar, tá? Depois tem esse aqui que é o mais antigo, que é o jogo das rimas. Esse aqui é uma encomenda, tá? Na verdade é um brinde que eu dei para uma psicopedagoga que a gente fez uma live. Ela fez uma live apresentando alguns dos meus jogos. Esse é o jogo das rimas. O jogo das rimas, ele é constituído por algumas cartelas com figuras, né? Cada cartela tem apenas uma figura. E com a ajuda do professor ou do terapeuta, com a intervenção desse adulto, né, ou do pai, da mãe, enfim, é que a criança vai sendo levada a perceber sons iniciais e sons finais. Ou melhor, desculpa, o jogo das rimas, só as rimas, né? No caso, ela vai sendo levada a perceber as palavras que rimam. Então, são, se não me engano, 17 pares de rimas diferentes, tá? Ou seja, 34 cartelas com a figura para você ir trabalhando a questão da rima com a criança. Depois, para trabalhar os sons iniciais e finais, isso também é uma encomenda, a gente tem o jogo da consciência fonológica, sons iniciais e sons finais. Esse jogo são 53 cartelas, né? São bem mais cartelas. E elas têm esse diferencial, que são essas etiquetas circulares, que são pistas visuais para ajudar a criança a perceber quantas sílabas tem a palavra, ou seja, quantas vezes ela abre a boquinha, quantos sons ela emite para falar o nome daquela figura. Então, aqui no caso, Saci. Mas esse jogo, ele também precisa da intervenção do adulto, professor, pai, mãe, terapeuta, enfim, que vai indicando para a criança qual é o desafio, né? Então a gente tem dominó, tem outra série de desafios, tipo dominó, né? Mas enfim, outra série de desafios, sempre a partir da percepção dos sons iniciais e finais e com essa pista visual da quantidade de vezes que a criança vai abrir a boquinha para emitir o nome daquela palavra, daquela figura, ou seja, as sílabas, né? Esse é o jogo de consciência fonológica, sons iniciais e sons finais. Esse é o jogo mais completo, eu diria, porque ele tem mais cartelas, tem bastante possibilidades, trabalha sons iniciais e finais ao mesmo tempo, porém, e aí tem um porém importante, ele é um jogo que necessariamente
ele precisa, né, necessariamente da intervenção de um adulto para acompanhar a criança nos desafios, tá? Tanto para propor os desafios como para acompanhar a criança realizando os desafios, ok? Então, vão percebendo aí os diferenciais. Esse daqui eu apresentei recentemente, é o Comece Igual, Termine Igual. Vem com essas figuras soltas, com 16 cartelas, que tem uma figura principal no meio, e a criança tem que achar, dentre essas figuras soltas, uma que comece com o mesmo som da figura principal da cartela e uma que termine com o mesmo som da figura principal da cartela, né? Então, esse jogo, necessariamente, ele vai trabalhar com a comparação de sons iniciais e sons finais, tá? É isso. Esse também é um jogo de consciência fonológica, mas esse é o começa igual, termina igual. Então, ele trabalha sons iniciais e sons finais, mas por serem cartelas individuais com pistas visuais bem específicas, o desafio fica mais claro depois que você apresenta para a criança e ela consegue jogar autonomamente, coletivamente, enfim, ela consegue resolver o desafio de forma mais autônoma, tá? Então, temos esses 4 jogos e agora eu vou apresentar o 5º jogo para vocês de consciência fonológica, que é o termina com, começa com. E por que termina com, começa com? Porque a gente vai depender do som final da figura para encontrar a próxima figura, tá? Então, a gente sempre vai olhar para o som final da figura anterior para buscar uma figura que comece, ou seja, tem o som inicial igual ao som final da figura anterior. Pode parecer um pouco difícil, porque na verdade esse jogo ele está trabalhando o som inicial e o som final de forma muito conjunta, não é de forma distinta, como começa igual, termina igual. Aqui ele busca uma palavra, próxima figura, ela tem que começar com o som que a anterior terminou. Vou mostrar para vocês perceberem, vai ficar mais claro. Esse jogo já é um pouquinho mais complexo, né? É um desafio um pouco mais complexo, mas ainda é um jogo de consciência fonológica, som final, som inicial, tá? Que trabalha as duas coisas, mas o desafio é um pouquinho maior, vocês vão perceber. Então, eu vou pegar essa cartela aqui, que é uma cartela de 3 espaços, né? 3 quadradinhos. Todas elas sempre têm as 2 primeiras figuras como pista, tá? Para o desafio não ficar tão complexo, para a criança já ter um suporte maior. Então, como é que a gente joga? Vamos lá. Doce, a gente sempre vai fazer a criança falar pausadamente ou silabadamente para que ela perceba quantas sílabas existe na palavra, quantos sons ela emite ao abrir a boquinha para falar aquela palavra. Então, aqui, doce. Qual foi o último som que saiu da sua boquinha quando você disse doce? Foi C. Então, percebe? A gente está trabalhando o som final, percepção do som final da palavra. Só que a próxima palavra é cebola. Por quê? Porque doce terminou com C. Então, agora o desafio é encontrar uma figura que comece com C. Aí, já tem aqui a pista, né? Justamente para esse desafio ficar mais claro para a criança. Doce terminou com C, cebola começou com C. Cebola. Aí vem o desafio, porque é a criança que vai completar. Cebola. De novo, vou levar ela a perceber o som final. Cebola terminou com lá. Então, aqui ela vai buscar uma figura para completar esse espaço, uma figura que comece com lá. Terminou com C, começou com C. Terminou com lá, alguma figura que comece com lá. Então, percebe? Sempre a percepção do som final para encontrar uma palavra com o som inicial, igual ao som final da figura anterior, para depois perceber de novo o som final dessa figura e buscar uma nova figura com som inicial igual ao som final da figura anterior. Sempre assim, por isso que é termina com, começa com. Termina com C, começa com C. Termina com lá, tem que começar com lá. Então, eu vou procurar uma figura que começa com lá. Aqui no caso, laço, certo? Vamos recapitular. Doce
termina com C. Procura uma palavra que começa com C. Cebola termina com lá. Procura uma palavra que começa com lá. Laço, tá? Uma vantagem desse jogo ele tá pensado em palavras que não só o som combina, mas também a forma como se escreve, como se grafa esse som, tá? Então a ortografia também é sempre igual. Esse aqui, por exemplo, que é o jogo da consciência fonológica, sons iniciais e sons finais, ele não se preocupa com ortografia, tá? Então, eu posso ter aqui figuras que terminam com sa escrito SA e figuras que terminam com sa escrito C cedilha A, porque eu quero só a percepção do som. Aqui eu também quero só a percepção do som, mas como ele foi pensado em palavras que na hora de escrever também se escrevem da mesma forma, né? Então, doce termina com CE, cebola começa com CE, percebe? O som final, o som inicial, eles são iguais até na forma de escrita, não só na questão sonora. Isso facilita para que a gente trabalhe com a criança, por exemplo, crianças maiores, né, crianças já nos anos iniciais aí do ensino fundamental ou mais avançadas na questão da alfabetização, do entendimento do sistema alfabético. Isso permite que a gente trabalhe com elas já também a grafia, né, a escrita dessas palavras. Então, por exemplo, aqui nesse caso especificamente, não dá para fazer isso porque eu não existem palavras que começam com C cedilha, né, no idioma português, pelo menos eu não estou me recordando de nenhuma. Mas eu poderia pedir para a criança continuar, né, com uma escrita, isso para as crianças que já são capazes, como eu disse, é um desafio maior para tornar mais complexo. Eu poderia dizer para ela continuar, perceber o som final dessa palavra que ela colocou e achar uma palavra cujo som inicial fosse igual a esse som final. Nesse caso aqui, se eu for fazer isso conforme escrito, eu não consigo, porque o laço termina com C cedilha O e não existe, como eu disse no português, palavra que comece com C cedilha. Porém, se eu continuar trabalhando só a questão sonora, eu posso sim pedir para ela encontrar mais uma palavra, continuando essa sequência aqui, que o nome dessa palavra comece com o som so. Eu só não posso pedir para ela escrever, porque aí não vai ser igual. Mas o som, sim, existem outras coisas que começam com so, sopa, por exemplo, né? Mas percebe, a escrita não é igual. Então, se eu quero trabalhar a escrita, eu preciso pensar nessa possibilidade. Agora, se em vez da figura, ou se ao mesmo tempo em que a criança responde esse desafio com a figura, eu quiser também propor que ela escreva a palavra que ela encontrou, ou sem achar a figura, que ela apenas escreva uma palavra ou apenas escreva a sílaba, que é o som que ela precisa encontrar, né, que é o desafio aqui, eu posso fazer isso tranquilamente, porque como eu disse, as escritas aqui, elas foram respeitadas, a forma como a palavra é escrita, tá? Então, doce, o C do doce é C com E, e a palavra cebola poderia ser uma outra palavra qualquer que começasse com C, S, E, mas eu escolhi uma palavra que começa também com C, E, como doce é escrito, tá? Só para que a gente tenha também essa possibilidade para as crianças que já estão mais avançadas no entendimento do sistema alfabético, mas ainda estão construindo a questão da ortografia, tá? Mas como eu disse, eu posso trabalhar só com o som, ainda que a grafia não seja a mesma. É que com essas crianças especificamente, se eu quiser fazer esse desafio, né, dessa forma, puxando para a questão da escrita, eu preciso tomar esse cuidado para que se escreva da mesma forma, né? O mesmo som se escreva da mesma forma. Em outros momentos, com outras crianças que já estão mais avançadas na questão ortográfica, aí sim eu posso propor que ela escreva outras palavras que começam com o mesmo som e mostrar que nem toda vez que é o mesmo som
ele é escrito da mesma forma, ou seja, para sons iguais, às vezes eu escrevo de formas diferentes, né? Como foi o caso do laço que eu coloquei. Então, uma criança que já está mais avançada nessa questão ortográfica, né? Ela já chegou nessa hipótese de escrita, aí eu posso pedir que ela tente escrever uma palavra que comece com so, por conta de que lá so terminou com so, mas é óbvio que ela vai buscar uma palavra que começa com SO, porque não existe palavra no português que comece com C cedilha o. E aí eu ajudo ela a perceber isso também, né? Que não existe, primeiro, palavra que comece com C cedilha o, e que para so existem pelo menos duas formas de representar graficamente esse som. Uma para as sílabas iniciais, para os sons iniciais, e uma que pode ser tanto para os sons finais como iniciais, né? Ou melhor, que o so, no caso do C cedilha, só serve para os sons mediais ou finais, e o S com o so S com o, serve também para os sons iniciais, certo? Bom, dei abri um parênteses enorme aqui, mas para explicar algo que é uma possibilidade real do jogo, apesar de ser um jogo de consciência fonológica, que dá para a gente trabalhar também a questão da grafia e da ortografia, que são duas coisas diferentes, tá? E aí, só para mostrar para vocês uma cartela com mais espaços, com mais quadradinhos, ou seja, com um pouquinho mais de desafio. Então, eu continuo com as duas figuras iniciais, como pistas visuais para a criança conseguir fazer essa associação sonora, só que ela tem aí mais dois desafios pela frente e não só mais um, como ela tinha aqui, tá? Então, cebola termina com lá. Lata começa com lá. Lata termina com tá. Então, eu tenho que buscar uma palavra que comece com tá. E aí, eu vou pegar o tapete. Tapete termina com T. Então, eu vou buscar uma palavra que comece com T, certo? Termina com lá, começa com lá. Termina com tá, começa com tá. Termina com T, começa com T. Por isso, o jogo se chama Termina com, começa com, tá? Como eu disse, há várias possibilidades, né? Como você, em vez de, ou além de fazer a criança procurar a figura, fazer com que ela escreva, por exemplo, o som da sílaba inicial, né? Escreva a sílaba inicial que corresponde, né? As letras que correspondem àquele som, ou mesmo escrever a palavra inteira, seja da figura que ela achou, seja de uma outra palavra qualquer. Esse jogo, como todos os outros, ele é plastificado, então dá para escrever com caneta de quadro branco, tá? E dá para apagar depois com um paninho, um pedacinho de papel, de forma bem simples. Eu espero que vocês tenham gostado. Acho que dessa leva de jogos de consciência fonológica, esse é o último no momento, mas à medida que as necessidades vão surgindo, a gente vai pensando em outros, sempre considerando como a criança aprende e quais as principais dificuldades que ela encontra nesse processo de construção do sistema alfabético, da alfabetização e do letramento. Então, é isso. Esse é o jogo de consciência fonológica. Termina com, começa com, tá? Como eu disse, nas instruções vão escritas todas essas possibilidades que eu comentei com vocês, né? Mas de forma que vocês possam se referenciar sem precisar ficar voltando no vídeo. Tá tudo escritinho aqui. Eu aconselho que vocês tenham esse jogo para qualquer idade, mas que saibam, né, utilizar exatamente da forma mais correta, mais adequada para cada faixa etária, para cada hipótese de escrita, para cada lugar, né, no avanço dessa hipótese de escrita que as suas crianças estejam. Pais, mães, para contribuir com o processo de alfabetização, professores da educação infantil, que as crianças já estão começando a ter, para aquelas crianças que já estão começando a ter uma percepção maior
de como funciona o sistema alfabético, né? Ou seja, já estão um pouco adiantadas no processo de alfabetização, embora não seja o objetivo final da educação infantil, mas especialmente para as professoras e terapeutas que trabalham, enfim, com crianças dos anos iniciais do ensino fundamental, ano 1, ano 2, onde as crianças ainda estão construindo esse processo de alfabetização ou estão estabilizando. Como vocês viram, é um jogo que, apesar de trabalhar necessariamente a consciência fonológica, você pode expandir o desafio para a questão ortográfica, ou seja, ele desafia até uma criança que já tem uma boa estabilidade, né, construída do sistema alfabético, porém ainda está aprendendo questões ortográficas, tá ok? Mas dá para fazer com as crianças pequenas também, desde que, claro, a gente ajude-as, né, no início desse processo. Depois, por serem cartelas individuais, os desafios se tornam mais autônomos, né, diferente, como eu disse, do jogo sons finais e sons iniciais, que precisa mais o tempo todo da intervenção do adulto para explicar o desafio e acompanhar a realização do desafio, assim como o jogo da rima também. Os outros jogos, eles já têm essa pegada de um pouco mais de autonomia, que a criança consegue, depois de uma primeira explicação, concluir com mais autonomia. Então, aproveitem, trabalhem a consciência fonológica com as crianças de vocês, filhos, alunos, pacientes, porque ela colabora muito, demais mesmo, para essas crianças avançarem no entendimento do sistema alfabético, ou seja, no processo de alfabetização. E como eu faço sempre questão de lembrar, quando eu mostro um jogo pensando na questão da alfabetização na parte técnica, né, a consciência fonológica, ela contribui para essa parte técnica do processo de alfabetização. Eu faço questão também sempre de enfatizar a importância do letramento. Leiam para as crianças livros de diferentes gêneros, em diferentes suportes. Deixem esses livros, esses materiais sempre ao alcance das crianças. Trabalhem muito, explorem muito essa diversidade e sempre pensem em atividades relacionadas a funções sociais significativas. O jogo, por ser lúdico, por ser prazeroso, por ter esse caráter, né, de brincadeira, de desafio, ele nunca é maçante, apesar de ser um exercício, né, para a criança exercitar, ser desafiada a exercitar algo que ela já conhece ou está conhecendo, mas as atividades, elas precisam ter sempre, indispensavelmente, um caráter de função social significativa, e isso só se consegue trabalhando junto com o letramento, com textos de qualidade, de diferentes gêneros, de gêneros que atendam às atenções e os interesses das crianças, enfim. E é isso, espero que tenham gostado do jogo de consciência fonológica. Termina com, começa com.